a gente tá sendo bombardeado por publicidade. O que a Avenida Paulista viveu antes da Lei Cidade Limpa, a gente tá vivendo na internet. E eu acredito muito que em algum momento a gente vai ter algum tipo de regulação para esse tipo de coisa, porque isso passa de todos os limites. Falta essa preocupação moral de quem a sua marca é do ponto de vista moral com a sociedade. Sim. Porque se você vai render dinheiro, Bet rende dinheiro, então vamos todo mundo largar nossas profissões e trabalhar com Bet? Mas você sabe quanto que ganha? Não me importa quanto ganha. Isso não tem a ver com o julgamento moral que eu vou fazer em relação a isso, entendeu? Você sabe quanto que custou, quanto que o Nubank ganha de marca estando dentro de Ibirapuera? Não tô nem aí, não faz a menor diferença. Sabe quanto a Urbia tá ganhando? Não me faz a menor diferença. Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Estou aqui com o Victor Alexandre e Caroline Ferradosa, que vocês já conhecem, para um papo hoje que aqui eu vou lavar minha alma. Esse é aqueles, né, gente, que eu sugeri aqui a pauta, eu sugeri para desabafar. Eu vou desabafar aqui sobre qual é o limite da publicidade, né? A gente está vendo as marcas fazendo as maiores atrocidades do ponto de vista de conexão com o público e postando lá no LinkedIn super orgulhosas, como se tivessem feito um grande mousse, mas o mousse estava aguado. Top 10 introduções fodas do GKPBcast, tá? Palmas. Ele fez até uma voz de narrador, né? Uma voz de documentário. A minha convivência com o Yuri me traz essa bagagem muito boa pra eu trazer aqui pra episódio. Eu acho, se você não assistir esse episódio depois disso, você morreu por dentro. Nossa sinceramente. Vai, aí, antes da gente falar do mousse que aguou, a gente vai falar sobre como podemos chegar, né, em um limite para publicidade. A gente vai tentar debater aqui um pouquinho para entender quais são esses pontos. Depois a gente fala do porquê que a gente precisa levantar essa questão e cada vez com mais urgência, cases do mercado, e aí a gente termina com as nossas considerações finais. Apesar da escalada ser pequena, não vá achando que esse vai ser um episódio que vai acabar rapidinho, não, porque aqui o Matheus vai trazer pano pra manga, viu? Né, não, Carol? Babado, vai ser, confusão aqui, hein? Quem gosta de fofoca não perde. E antes da gente começar, eu queria lembrar vocês daquele nosso esquema de troca de sempre. A gente leva conteúdo, você segue a gente, todo mundo sai feliz no final das contas. Então, se você prefere o Instagram como sua rede aí de todo dia, siga a gente lá procurando por GKPBcast. Lá você vai ficar por dentro de quando saem episódios novos, dos cortes e também sugerir pautas, deixa lá. Pode enviar por direct, comentar em algum post, a gente lê em todos os lugares. Estamos também no TikTok, no perfil do GKPB Oficial. Lá também tem nossos cortes, ajudem a gente a viralizar e ir pra For You da galera. E também estamos no queridíssimo YouTube, no canal do Geek Publicitário. Procura lá Geek Publicitário ou GKPBcast, que vocês vão ficar por dentro da playlist e maratonar todos os nossos vídeos. Fora isso, estamos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e diversas outras. Aliás, o Spotify, a gente acabou de ver aqui, está com diversas novidades, hein? Então, teremos mais presença lá dentro e queremos vocês com a gente. Então, procurem lá GKPBcast, já se inscreve e fica por dentro. Muito bem. Então bora lá pra nossa vinheta, que depois eu vou quebrar tudo aqui, não vai sobrar estúdio depois da nossa vinheta. Chama aí a vinheta. GKPBcast. Vamos começar então nossa discussão falando aqui se a gente pode estabelecer um limite para publicidade. Acho que existe, né, vários limites para publicidade. O Conar está aí para isso, né? Inclusive, fazendo esse roteiro, eu encontrei uma dificuldade grande. Por que eu queria? O que eu queria? Eu queria trazer aqui uma lista de imposições que o Conar já aplicou com o passar do tempo. E eu mal consegui entrar no site do Conar. Isso tudo é muito horrível, né? O Conar, ele só sabe informar o meio mensagem do que acontece no mercado de publicidade, né? Inclusive, no próprio meio mensagem tem uma matéria aqui, que o Conar recebe premiação por atuação na autorregulamentação publicitária. Quem premiou? Não, eu acho que eles fazem um bom trabalho, tá? Não acho que eles fazem um trabalho ruim, não. A entidade brasileira foi reconhecida por International Council for Administration Self-Regulation. Que porra é essa? Eu não sei. Não, gente. Uma plataforma global que visa propagar a autorregulamentação do mercado publicitário. Tá, ok, o propósito é bom. Enfim, eu só acho que, assim, eu gosto do Conar, gosto da ideia do Conar, inclusive não desmereço o trabalho que eles fizeram. Tem até alguns amigos que trabalham.
Tipo assim, o rolê que eles fizeram com a publicidade infantil e tudo mais, o trabalho com a sexualização das mulheres lá na época dos comerciais de cerveja e tudo mais. Mas aí, quando a gente quer acessar esse tipo de coisa, a gente não pode ter um portal que não funciona. Literalmente, eu não consegui acessar a página. E que não é prático, né? Que você tem que ficar caçando e não achar nada. É realmente muito difícil de consumir o conteúdo do site do Conar. Eles têm uma parte de notícias dele, não sei se você chegou a entrar lá. Não consegui entrar, caiu. Tipo, eu não consegui. Coloca na tela. Não, tem uma coisa que eu acho que o site deles funciona só em horário comercial, tá? Mas eu tava no horário. Sabe quando o site fica carregando e aí o próprio navegador desiste? Ele fala, não conseguimos não. Eu tentei umas 3 vezes, não consegui. Vamos mostrar a experiência de navegabilidade do Conar. Ah, filha da puta, pra me fazer passar de mentiroso, agora entrou, né? Tá aqui, Não ó. consegui entrar nesse site. Aí eles têm essa parte de notícias, super, né, tipo, zero usabilidade. O negócio foi feito em 1900 e bolinha, ó, em 2000. Gente. Notícia de 2000 aqui, ó. O que tava acontecendo no mundo do Conar em 2000? Não seguro, ó, não tá nem com o negócio Eles ativo. não têm- Vamos botar um certificado SSL aí, Conar, por favor. Ô, Conar, vamos contratar o Matheus, por favor? Contrata aí a agência Superstorm pra botar um certificado SSL pra Janeiro de... Nossa, olha isso. Ó, e só tem é? notícia sobre o Conar. Tipo assim, ó lá, ó. 7ª Câmara reuniu-se pela manhã. E daí, tipo assim... Recebe prêmio aqui, ó. Mais um prêmio do Conar, tá Me vendo? explica o que tá acontecendo no mercado publicitário, o que vocês estão intervindo, o que vocês estão trabalhando pra fazer, como é que tá funcionando aí pra regulamentar o trabalho do mercado de influência, como é que vocês estão agindo com bet, com a divulgação de bet. Não tem nada, é muito Eles ruim. têm esses boletins deles aí, ó, pra você baixar. Mas tá vendo? olha que Muito negócio- difícil, né? Tipo, pra que dificulta tanto a vida de quem tá vendo? Olha que difícil. bagulho legal. Mas sabe o que é? Falta no social media no Conar. O site do Conar me passa qual é a impressão do Conar, que eles ainda são presos muito às questões antigas, o que era feito antigamente, e pouco se fala do atual e pouco se faz sobre o mercado atual. É isso, né? Difícil. Tem um QR Code na internet. Pra que eu vou usar um QR Code num PDF? Ah, não, esse site me deixou muito chateado, cara. Me O deixou Vitor muito ficou chateado quando eu revoltado. entrei. Eu não consegui ver nada, tipo, não consegui ver nada. Eu acho que, assim, o Conar, a publicidade, ela tá se atualizando, principalmente o mercado Ali. publicitário. Quê? Bet. Será que é um bet isso? Um Um XBet, anunciante. Mentira. Aí, gente. Ah, não. Agora... É isso, tem anunciante que é parte dos associados do... Ó, aqui, ó, bet, ó. Cara, assim, a gente que trabalha com o mercado de publicidade, a gente sabe o quanto é exaustivo trabalhar com isso, porque a gente precisa se atualizar o tempo inteiro sobre algoritmo de plataforma que muda, sobre novos veículos de comunicação, e a gente tem simplesmente o Conar, que deveria estar regulamentando tudo, parado nos anos 2000. Isso é um site dos anos 2000, isso é um site que não funciona, é um site que não noticia, é um site que não fala para o publicitário o que está acontecendo no mercado da publicidade, o que precisa ser regulamentado, quais pautas estão ocorrendo no momento. Isso não pode acontecer. Gente, eu fiquei chocada agora. Não pode acontecer. Que Isso tem é... diversas bets patrocinando, apoiando o projeto. E aonde tá indo esse dinheiro? Pra onde que tá indo? Gente, eu tenho todas as minhas considerações ruins sobre o Conar. Tenho algumas boas também. Acho que o Conar faz um trabalho legal. Acho que o Conar é extremamente corporativista, do ponto de vista de que o Conar defende o dinheiro. O Conar não está defendendo necessariamente a publicidade. Ele defende as empresas, defende... Aliás, o Conar, ele não defende o consumidor. Ele defende algumas coisas quando passa um pouco demais o limite, mas no final das contas o Conar está pensando muito na empresa, ele está pensando em manter o negócio funcionando. Se o Conar defendesse o consumidor, se defendesse o público, você não tinha nenhum bet associado ao Conar, né? Que não faz o menor sentido. E tá aí um dos principais motivos que todo mundo fica perguntando, nossa, mas o Conar não vai fazer nada com isso, com essa publicidade de bet?
Tá aqui a resposta, né? Acho que... Eles não se associaram à toa também, vamos falar bem a verdade? Eles não se associaram à toa. Óbvio, Né? óbvio. Não se associaram à toa. Polêmica, né? Polêmica, porque eu Começamos duvido que quente muitas o pessoas episódio. sabem disso. E aí, gente, o CONAR está aí para dizer que sim, temos limites na publicidade. Podemos discordar de muito do que o CONAR considera que é um limite da publicidade ou não. E sim, vamos continuar discordando, porque eu discordo de muitas coisas das quais o CONAR acredita que são passíveis de suspensão e de coisas que eles consideram ok. Mas alguns tipos de publicidade têm testado os nossos limites e a nossa paciência, né? Porque eu vejo o mercado publicitário, que eu acho que o mercado publicitário ele precisa partir da ótica do consumidor, né? A publicidade precisa respeitar o consumidor. Se a publicidade desrespeita o consumidor, para mim ela deveria tomar penalidades, sejam quais forem, porque no final das contas, para mim, o CONAR principalmente, ou qualquer regulamentação que seja, ela precisa defender o consumidor, né, dessas empresas que usam de fatores que ludibriam com o imaginário do consumidor para fazer ele muitas vezes tomar decisões que não são boas para ele. Ontem a gente estava assistindo, o que era que a gente estava assistindo? O Jogo do Brasil. E no intervalo, juro por Deus, começou um comercial lindo do Santos Dumont, super legal. E nesse comercial mostrava lá o Santos Dumont criando o 14 bis, voando pela primeira vez e tal, e depois ia logo em seguida para uma cena totalmente aleatória, que me pareceu estranha no primeiro momento, do Santos Dumont conversando com um outro cara e falando, semana que vem eu vou voar. Alguma coisa assim. E aí o cara fala assim pra ele, eu duvido. Aí eu fiquei tipo, que merda de comercial é esse, né? Aí do nada aparece um texto assim, a aposta sempre esteve na nossa sociedade, Mentira. na nossa história, alguma coisa assim, e sempre, tipo assim, sempre incentivou o desenvolvimento da sociedade, sabe? Aí termina com a propaganda de bet, vai tomar no seu nariz, né? Nem o pobre morto tá livre das bet. Pode fazer isso? Alguém autorizou, né? Eu acho que se tem uma campanha pra gente citar nesse episódio, é exatamente essa. Que bom que você viu ontem, porque assim... Me faltam palavras. Eu tô indignado! Gente... Tô com mixed feelings aqui. Eu achei a campanha, tipo, é uma campanha inteligente, né? Isso que é foda. Tipo, eu achei legal. Ela começa inteligente e termina no pré-sal de tão baixa que ela termina. É engraçado como isso é permitido lidar com... Como que isso é permitido você falar que é da natureza apostar, sendo que tem gente perdendo dinheiro, perdendo casa, perdendo tudo. A vida inteira. Perdendo a vida por causa disso. É da natureza apostar. Apostar demais é que não é. Não, gente, o que mais me choca é que, assim, a Volkswagen fez um comercial com a Elis Regina e teve toda aquela discussão de a pobre nem sabe o que está se fazendo, e era só um comercial de uma Kombi, né? Se é certo ou errado, não estamos falando disso agora. Mas aqui, eles vincularam a imagem de uma pessoa que morreu com uma casa de apostas que envolvem diversas outras coisas. Não é se eu gosto ou não de uma Kombi, é se eu apoio ou não ou isso, uma coisa que faz as pessoas perderem dinheiro. Gente, eu tô chocada e eu queria entender melhor como que eles conseguiram uma autorização de uso do nome, porque não é a imagem do Santos Dumont, mas da história, né, de se apropriar da história para trazer para uma pauta tão... Eu juro por Deus, eu tô sem palavras, porque assim, se foram atrás de alguém... Quem é esse ser que aprovou isso? Se não foram atrás de ninguém, quem é essa pessoa que tem coragem de fazer isso? Meu Deus! Eu quero ir embora, eu juro por Deus. Eu acho que nem foram atrás de nada. Eu acho que eles trabalharam ali dentro da brecha, né? Que é fazer o lúdico, fazer a gente associar, obviamente, ao Santos Dumont. E fica nisso. Tipo, eu acho que não... Porque não fala que é o Santos Dumont.
E não fala que é Pô, o mas 14 tem o 14 bis. bis ali. Não, acho que tá escrito. No próprio avião tá escrito 14 bis, né? É que assim, Eu acho que não eu tá. não sei quais são as questões jurídicas que envolvem isso para eles conseguirem acesso a isso. Isso já seria problemático por si só, né? Se alguém da família do Santos Dumont aprovou uma coisa Exato. dessa, né? Esquisitíssimo, né? Muito, muito, muito esquisito, né? E é uma família com grana e com instrução, porque já era isso lá atrás quando ele inventou o avião. Imagino que hoje deva continuar sendo, né? Eu tô cara tá aqui assim, ó. indignada. Isso me feriu, rasgou meu diploma. Só continuando aqui, eu acho mega absurdo você ter isso, coisas como essa veiculando na televisão. Mancha a história do próprio Santos Dumont, né? Tipo, ligar ele com uma casa de apostas, gente, não faz o menor sentido, né? E que argumento tosco, burro, né? Ai, duvido. Ah, faça-me o favor, duvido. Duvido é o caramba, gente. Meu pau no teu ouvido. Essa parte não vai, não. Não, vai sim. Tem que deixar. Esse comercial merece. E aí, enfim. Essas publicidades como essa testam a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade do tipo, enquanto consumidor, né, do que a gente é capaz de aceitar enquanto mensagem de uma marca. Eu acho que tem isso também. Eu acho que a gente está ficando muito pacífico e muito receptivo a algumas coisas que a gente não deveria ser, né? Eu acho que a gente já fez muito escarcéu lá atrás e agora deu uma baixada, né? Sim. Então a gente tá nessa ressaca aí desse escarcéu que a gente fez alguns anos atrás, mas precisa voltar de novo algumas coisas, porque tá insustentável. E no final das contas, eles têm o que eles querem, que é ser pauta, que é ser assunto. Já diria a Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então é isso, né? Gente, eu juro por Deus. E aí a gente entra aqui, né? Eu só queria trazer alguns pontos da publicidade, de onde esses limites são testados, né? Então a gente tem publicidade abusiva, desinformação, excesso de exposição, quebra de transparência e alguns outros fatores que indicam pra gente certos limites para publicidade. Mas e quando a gente tem uma campanha dessa, por exemplo, como é que a gente traz um limite para isso? É justamente esse o motivo do porquê a gente precisa levantar essa questão. Por que a gente precisaria ter um canal aberto para se comunicar com o CONAR e falar, não tá certo isso. Vocês acham mesmo que isso aqui é certo, a gente fazer uma campanha dessa? Então, por que a gente precisa levantar essa questão do limite da publicidade? Principalmente porque a gente entra naquele ponto de trazer essa conversa de o mimimi chegou na publicidade, ou agora não pode fazer mais publicidade de nada. Não, a publicidade e sempre foi a favor da criatividade, é justamente nisso que a publicidade se destaca. Quando você aborda uma questão polêmica, justamente pela questão de publicidade e ela não tem nada de criativo em si, é aí que tá o problema, porque aí a publicidade vai chegando em um nível cada vez mais baixo, é um nível onde a gente só precisa gerar buzz e é isso, sabe? A gente não precisa se conscientizar do que a gente tá fazendo, a gente precisa gerar conversa. E não pode acontecer, a gente não pode chegar nesse ponto, é justamente o que o Matheus estava falando, a gente não pode ser passivo a esse ponto de falar, não, deixa passar, uma hora vai parar e vai, porque não vai. Mas eu acho que o mundo das bets é muito bom pra gente citar em todo momento desse episódio. Ele entrou muito nisso que você falou. Hoje em dia, teve um movimento muito grande contra a publicidade das bets, contra os influenciadores que faziam parceria, e hoje em dia eu senti que caiu na rotina, sabe? Então, tudo bem, eu sigo ele faz lá uma propaganda de tigrinho, ou eu tô aqui na TV, aqui no canal de TV, e passa ali a propaganda e tá tudo bem. As bets hoje patrocinam reality shows, as bets hoje têm globais famosíssimos com elas, então, né, eu acho que cai no normal. Tudo bem, virou normal. Eu acho que tem dois problemas. O primeiro é legal. Foi legalizado isso, infelizmente. Sim. Né? É um problema legal. Eu não acho que a forma com a qual foi legalizada é suficiente. E eu imagino que em algum momento a sociedade deve rever essa legalização e a forma com a qual ela foi feita. Gente, a gente tem que considerar também que com a Câmara e com o Senado que a gente tem hoje, não passa muita coisa além do que foi legalizado também. Sim. Tem um outro fator. Gera
receita, gera arrecadação de receita para os cofres públicos, porque movimenta dinheiro. Está destruindo a vida das pessoas? Está. Mas movimenta muito dinheiro e gera receita. E tem um problema que eu acho que é um problema crônico da humanidade, que é moral, né? O quão moral é aceitar esse tipo de publicidade, né? Então, vamos lá. O influenciador que faz bet, ele é extremamente criticado e tudo mais. Mas o negócio tá no intervalo do BBB, é aceitável? Pô, o influenciador tá lutando pra se manter vivo no final do mês, com dinheiro pra fazer compra do mercado. A Globo fecha bilhões, literalmente, com o BBB, e tá tudo bem ela, então, ter um bet lá? Então eu tô cobrando um influenciador que tá ali se matando pra conseguir produzir um conteúdo que todo mundo consome de graça e tá lá julgando qualquer decisão que ele toma na vida dele, que eu não acho que não é pra ser julgado, acho que pode ser julgado sim, mas e esses grandes canais? E todos esses estádios e clubes de futebol, que são todos agora? Não é impossível você ver alguma coisa de futebol no Brasil que não tenha a ver com bet, né? Cada clube tem o seu bet, o patrocinador oficial. Sim. Né? O estádio às vezes tem um outro bet, aí você vai ver a transmissão, tem 15 marcas de bet na transmissão aparecendo. Então, assim, tá totalmente errado, virou pardal no Brasil, tem qualquer lugar que você olha, distrair um pouco, tá olhando para um bet. Então tem uma série de questões, e eu não acho isso do ponto de vista moral interessante, porque não acho que isso agrega em absolutamente nada. Para mim o bet tinha que ser como um cigarro, não pode ter publicidade, só no ponto de venda, entendeu? Exato. Só no site dele, acabou. Você quer descobrir o bet, você vai descobrir de outra forma, entra lá. Se quiser deixar legalizado, eu acho que nem deveria ser legalizado esse tipo de aposta, tá? Sim, concordo. Mas eu acho que a partir do momento que você legaliza, tem as questões de impostos e tudo mais, beleza. Não tem que ter publicidade. É igual cigarro, porque é um vício tão ruim quanto, se não for pior. Exato. Entendeu? Exatamente. E aí a gente vai aqui para esmiuçar um pouco mais de exemplos do que tem acontecido e que a gente gostaria de falar aqui. O Matheus trouxe principalmente aí alguns cases, né, que ele gostaria de falar. Eu trouxe o do Burger King especificamente porque, embora eu tenha as minhas divergências aqui da campanha, porque basicamente no Dia do Consumidor, o Burger King ele utilizou as avaliações do Google Maps do McDonald's para divulgar cupons do Burger King. Então, assim, me gera um pouco de conflitância dessa ideia do qual momento é invasivo ou até que momento faltou um pouco de fair play ali, porque a avaliação do Google ela é pouco gerenciável, vamos dizer assim, mas de qualquer forma eu achei algo muito criativo, eu achei que foi diferente, porque eles pisaram ali no limite. O Burger King costuma fazer isso com frequência. A gente tem cases aqui de erros e acertos do Burger King, mas eu acho que o Burger King sabe lidar com isso de maneira saudável, assim, sabe? Sem abusar muito. Então, quando o Burger King erra, por exemplo, ele erra e ele vai embora, volta atrás ali, e muitas vezes ele apaga, né? Como foi o caso da campanha que ele lançou com o Kid Bengala lá, que era referente a exageros. Então, assim, eu acho, só reforçando um pouco mais de que eu acredito que, apesar das limitações, ainda assim é possível que exista publicidade criativa. E aí tem aqui o outro caso também, principalmente voltado para naming rights, né, Matheus? Do Largo da Batata Ruffles aí. Que não pode falar naming rights porque eles dizem que não foi o naming rights, né? Porque eles queriam que não fosse o naming rights. Ainda falando de BK, eu só queria pegar a outra campanha deles, que foi com o Pix, que também gerou a maior polêmica. Ah, né? verdade. Que eles utilizaram aquelas mensagens que a gente pode enviar quando vai fazer um Pix como publicidade. E isso, né, virou um estardalhaço, muita gente falou. Eu acho que o Burger King, ele tem essa coisa de explorar algumas falhas, né? Isso é uma falha do Pix, você poder utilizá-lo para publicidade, né? E eles exploram algumas falhas de uma maneira que não é danosa para o consumidor. Então, assim, eu exploro uma falha que eu posso fazer propaganda no Pix, só que eu estou dando um desconto para o meu consumidor. Então, assim, é incômodo receber? Sim, se todas as marcas do Brasil resolverem fazer isso, meu celular vira um inferno, meu Pix também vira um inferno. Mas de um centavo em um centavo, as marcas podem mandar muito aí, pode mandar, Teve tá? muita gente argumentando dessa forma. Então é isso, né? É um Pix, ou seja, é um centavo que eu estou recebendo. À medida que a marca aumenta
essa transferência de Pix, ela vai aumentar os custos delas e vai aumentar o dinheiro que eu vou receber. Algumas pessoas viram até alguma vantagem nisso. Então, assim, não vejo um consumidor extremamente puto da vida com o Burger King porque fez uma coisa extremamente ruim aproveitando disso. E acho que o Burger King faz um papel que é legal e interessante, que é, eu estou explorando essa falha e mostrando para a sociedade que isso é uma falha. Assim que o Burger King fez essa campanha deles, logo já se começou a discutir sobre publicidade via Pix. Né? E logo a gente teve um monte de coisa. O IDEC, né, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores, enviou uma notificação à Secretaria Nacional do Consumidor e à Secretaria de Direitos Digitais, ambas vinculadas aí ao Ministério da Justiça e ao Banco Central, para que órgãos instaurassem um processo administrativo para averiguar a conduta do BK. E o que eu acho que está totalmente dentro. O Burger King sabe os riscos que ele corre, mas o que ele ganha em mídia espontânea compensa. E essa é a estratégia deles, né? Eles já fizeram tantas coisas inovadoras que hoje eles entendem, de certa forma, qual é o limite. Mas para você entender o limite, muitas vezes você tem que ultrapassar ele para entender que aquilo não funciona e de que até aqui é o meu limite. Quando você quer ser inovador demais, quando você quer sair da caixa, enfim. Óbvio que limites éticos todo mundo sabe, né? Mas o limite da publicidade muitas vezes fica implícito nas questões ali do dia a dia e da parte criativa, né? E eu acho que algumas coisas vão variar também de acordo com o seu público. Acho que públicos aceitam algumas coisas que outros públicos não aceitam. Exato. E você precisa tentar entender quem é esse público, né? Por exemplo, algumas coisas que o BK faz, se o McDonald's fizesse, não daria certo, não daria nada certo, né? Principalmente essas coisas mais agressivas do ponto de vista de provocações e tudo mais. O público do McDonald's não é um público que gosta de provocações, né? O que é essa coisa, dessa pegada de brincadeira. Se o McDonald's fizesse essa publicidade, seria um fracasso. Não sei nem se ia gerar mídia espontânea da forma que gerou sendo o Burger King. Sim, É que eles já são conhecidos por isso, né? Então tudo que eles fazem a gente já olha como consistência de marca, né? E aí, falando do Largo da Batata Ruffles, tem essa história, né? Teoricamente, gente, não é um naming rights. O acordo com a prefeitura não era um acordo de naming rights, né? Então, basicamente, eles iam fazer o que a prefeitura faz em diversos lugares, onde você cuida de um espaço público e bota uma plaquinha sua lá, dizendo que a sua empresa cuida daquele espaço. A Ruffles estressou isso ao máximo que ela pôde para transformar isso em um naming rights, para transformar isso em uma estratégia idêntica a uma estratégia de naming rights, vamos dizer assim, sem falar que era um naming rights, porque ela não poderia falar que isso era um naming rights, e também porque poderia pegar mal essa história. Não só poderia, como pegou, né? Eles começaram a anunciar, nem tinham inaugurado ainda, que eles iam levar diversos equipamentos lá, acho que tinha aquelas mesas de futebol, né, de mesa, né? Fute-mesa. Tinha vários aparelhos de brincadeirinha, assim, eles iam levar pra lá. Várias coisinhas, e aí, curiosamente, o mesmo cara, esse vereador de São Paulo tá trabalhando, viu, gente? Quem fez uma denúncia muito relevante sobre isso foi o Nabil Bonduque. Nabil Bonduque. Ele é um vereador de São Paulo e ele achou um absurdo o fato de uma área da cidade ser cedida à iniciativa privada de uma forma tão escancarada como estava sendo feito com Ruffles. E na época, né, a crítica era, gente, pelo amor de Deus, eles prometeram investir R$1.122.000. Isso para uma empresa do tamanho da PepsiCo é absolutamente nada, gente. Eles não gastam isso com um influenciador num mês. Sim. Entendeu? É bizarro o quão barato era isso, e o contrato era de 24 meses. R$1.122.000 para expor sua marca num lugar extremamente movimentado como é o Largo da Quanto Batata. dá por mês? R$46.700. Você não paga um influenciador que eles investem com isso. Então, assim, gente, era preço de banana, que eles estavam vendo, a banana tá mais cara do que isso. Fala, vamos, convenhamos, né, que a banana já não tá mais no seu melhor momento. Então, assim, toda essa negociação, sabe, tipo, incluindo os equipamentos que eles iam colocar lá, bens incomodados, 172 mil, bens a serem doados, 338 mil,
Serviços a serem doados, 612 mil, totalizando 1.122.000 reais. É ridículo, né? É ridículo. E se eu sou um diretor de marketing e tenho coragem de colocar uma campanha dessa, eu juro por Deus, cara, eu não sei o que eu faço com a minha carreira. Eu rasgo meu diploma e vou virar qualquer outra coisa da minha vida. Eu vou vender bet depois. Porque, assim, é ridículo você achar que 1.122.000 reais justifica você tomar o Largo da Batata para você por 2 anos. Mas isso não parte muito mais da empresa que precificou isso? Da empresa não, no caso, né? Da prefeitura. Você espera alguma coisa boa da prefeitura? Então, não espero, mas eu entendo que isso deve ter sido precificado de alguma forma pela prefeitura. Falei daqueles 2 problemas que a gente tem. Um é legislativo, sim, né? Que é a questão de não se ter leis que proíbem que isso aconteça do ponto de vista de negócio. E o segundo é moral, da PepsiCo aceitar Sim. isso, né? Aonde que pegou? Foi no moral. Porque daí o público começa a berrar nas redes sociais que isso é um extremo absurdo e no mesmo dia que anunciaram, cancelaram o Largo da Batata Ruffles. No mesmo dia. Eu vou falar, eu achei a ideia mó legal no começo. Eu achei a ideia muito Por quê? legal. Porque, tipo, eu sou a favor do naming rights, sabe? Eu gosto muito. Tipo assim, não me incomoda, por exemplo, óbvio, eu não cheguei a ver como era São Paulo antes da Cidade Limpa lá, que tinha outdoor em tudo quanto é lugar. Mas, pra mim, não chega a ser, eu acho que não é um incômodo. Eu gosto quando as marcas são criativas. Eu achei o nome muito criativo, o Largo da Batata Ruffles. Eu achei que faz sentido com o que a marca tava propondo. Mas aí, realmente, a gente entra nesse ponto de como que, desse troco de pinga que eles iam pegar pra fazer isso. E aí, obviamente, a gente fica um pouco revoltado. Fica um pouco revoltado porque é justamente o que você falou. É um impacto muito grande na vida do consumidor que nem se sabe o quanto que vai beneficiar a vida do consumidor e vai cair naquilo. Tipo assim, a marca tá ganhando muito mais do que ela tá providenciando. E aí, assim, nesse ponto eu já fico incomodado. Aí é aquilo, eu sou sempre a favor da transparência. Eu gosto de quando é um jogo justo ali, sabe? Lembra do nosso episódio sobre propaganda nos streamings? Que eu falei que eu detesto me sentir lesado enquanto consumidor? É a mesma coisa que eu me senti com a história do Largo da Batata Ruffles. Eu me sinto lesado enquanto cidadão quando vendem um espaço público da minha cidade para uma marca e eu não vejo qualquer benefício nisso. Exato. Entendeu? Eu me sinto pagando um streaming que vai me mostrar propaganda. É a mesma sensação que eu tenho. E aí eu já vou pro próximo caso, que pra mim é extremamente problemático. E nesse dia eu fiz uma matéria que falava, inclusive, sobre o fato de São Paulo tá virando um shopping a céu aberto porque estão rifando diversos lugares da cidade, que o pior de todos é o Ibirapuera. E eu já falava nessa época, eu já falava na minha matéria sobre o que estava acontecendo com o Ibirapuera, e agora o Ibirapuera explodiu, né? Essa história do Ibirapuera. Esse mesmo cara, que é o Nabil Bonduki, ele fez um vídeo que eu até compartilhei nas minhas redes sociais. Não sei se você chegou a ver. Você chegou a ver? Eu vi. Ele andando de bicicleta, né? Ele vai pro Ibirapuera e ele gasta 300 e tantos reais a hora que ele sai do Ibirapuera. Porque dentro do Ibirapuera, uma água de coco tá 27 reais dentro do coco. É ridículo isso. Dentro de um parque, você pagar 27 reais pra tomar uma água de coco. E o preço é tabelado. Ninguém pode tentar vender uma água de coco por menos de 27 reais dentro do Ibirapuera. Ou seja, é controlado. Na minha época, isso tinha um outro nome que se chamava cartel, né? Mas hoje em dia se fala de preço tabelado, né? O quê? Eu amo as polêmicas, eu amo. Hoje estou aqui com a minha xícara, ó, só. E uma tapioca com manteiga, 28 reais. Tapioca, velho. Vai tomar no cu, cara. Gasta o quê pra fazer uma tapioca com manteiga? É difícil, gente. E aí, entre outras coisas, né? Entre outras diversas coisas, ele mostrou uma parte do Nubank que é fechada para usuários ultravioleta. Você está restringindo o acesso público. A gente falou disso já também, acho, em algum outro episódio, da árvore de Natal, que era para usuários ultravioleta. Sim. O acesso. Acho que depois, se você não for ultravioleta, você paga. Ou seja, você restringe o acesso a um espaço que é público, você coloca uma marca privada, essa marca tem controle sobre aquele espaço, e só quem é, e nem é só quem é cliente Nubank, hein? É quem é Nubank ultravioleta. Quem é o cliente de uma área mais premium daquele serviço é que tem acesso àquele espaço. E sabe como isso não me incomodaria? Me incomodaria se, ok,
temos aqui um espaço para clientes ultravioleta, mas temos um espaço foda para todo mundo. Aqui, ó, temos todo mundo que vier aqui, ó, né, tá bancando aqui no parque, a gente tá fazendo a manutenção, tá fazendo toda a reestruturação. Quem não é cliente vai ter esse espaço aqui muito maneiro também para você usufruir e legal. Mas a gente sabe que isso não acontece. A marca quer só se beneficiar e o consumidor que se lasque. E é muito revoltante trabalhar com marketing e ver isso, cara. É muito revoltante porque parece simples de que o seu consumidor, ele não deve ser feito de otário. Mas o consumidor é feito de otário o tempo inteiro. Eu acho que o nosso mercado, ele saturou, de certa forma, das publicidades tradicionais. E aí, vira e mexe, vem um espertão tentando passar do limite para ver se ele consegue viralizar, para ver se ele consegue, de fato, estar na boca do povo ali. Só que dá para fazer isso dentro do limite, gente. Se você tiver criatividade e ética, você vai conseguir. Você não precisa fazer alguém de bobo, né? Passar por cima de alguma das suas questões éticas. Isso não existe e não tem como. Aí você fala, Matheus, mas então você não gosta de publicidade. Porra, eu não gosto de ser otário, cara. Eu gosto da minha profissão, eu acho minha profissão incrível, acho ser publicitário maravilhoso, acho que tem coisas criativas e incríveis que a gente pode fazer. Acho que, inclusive, a publicidade poderia e é utilizada muitas vezes para o benefício da população em diversas situações, entendeu? Agora, isso é tirar a gente de otário. Até entendeu? porque, além de publicitário, a gente é consumidor também, porra. Exato. Antes de ser publicitário. Exato. Não- É que é muito difícil porque a gente tem o olhar profissional e pessoal, né? Então a gente muitas vezes consegue fazer esse julgamento e essa distinção do que é pago, do que não é. Mas o público que é leigo, principalmente o público mais velho, muitas vezes não percebem. E aí é nessa que eles são feitos de... Exato. Tonto. E assim, Peraí, deixa eu só continuar aqui na história do Ibirapuera rapidinho. Eu falei que era o coco na fruta, que era R$27. Eu cometi uma grande injustiça. O coco na fruta, ele é R$17. Ai, que injustiça. Ó, na fruta é 13, R$17 meio litro numa garrafa e R$27 1 litro numa garrafa. Esse é os R$27, é o litro do coco no Ibirapuera. Não deixa de ser um grande absurdo. Uma bicicleta é R$18 por hora. Vocês já andaram Ó. naquela bicicleta que é uma atrás do outro e vários Nunca andei pedalam? nessa, sempre Não. quis andar. Acho Pra muito ficar, legal. eu sempre quis andar pra ficar sem pedalar, só ficar lá, ó. A outra bicicleta maior, R$42 por hora, tá? E aí eu tenho uma coisa interessante. Tem vários lugares onde pode se alugar essas bicicletas. Se você quiser devolver no outro lugar, você paga R$5 a mais para poder devolver no outro lugar que é ainda dentro do parque da mesma empresa. Você paga R$5 a mais. Nossa, lá no meu país, Zona Norte, a gente tem o Horto Florestal, que é um parque também muito conhecido na região. E a mesma empresa que está administrando o Ibirapuera chegou lá com grandes mudanças. Então, me assusta ver algumas coisas desse tipo, assim, no futuro, sabe? Mas basicamente é o seguinte, esse cara foi lá e fez esse outro vídeo de novo, falando da história do Ibirapuera. O Ibirapuera é gerenciado pela Urbia, né? Há pouco tempo faz que o Ibirapuera é gerenciado pela Urbia, não faz muito tempo. E aí você fala assim, mas Matheus, muito legal, muito bacana, né? Porque pelo menos é um parque cuidado, né? Um parque que tá recebendo investimento. Eu não vi nada de melhoria no Ibirapuera. Nada de melhoria do Ibirapuera. Só vi marca para todos os lados. Parece que as únicas obras que eu vejo acontecendo dentro do Ibirapuera são para marcas. Eles estão comercializando o Ibirapuera para show, gente. Sabe o que é você ir num parque num parque para ter sossego na sua cabeça e ter uma música tocando no fundo de um show? Não faz o menor sentido. sim. Um bloco de carnaval que passa na frente do Ibirapuera, beleza, não tem problema nenhum com isso. Não é isso, é dentro do parque, eles fecham uma área e fazem shows grandes. Mas é gratuito? Não, é pago. É pago? Não é? Você acha que tem nada gratuito? Tem nada Porque graça. se fosse um show Daqui a gratuito, seria legal. O estacionamento era Zona Azul, agora é um estacionamento próprio deles, específico, como se fosse de shopping. Não, fora os flanelinha, né? Juro por Deus, flanelinha no Ibirapuera Então, mas acho que agora não tem mais, né? tem fora. Em volta. Em volta. Então, aí tem isso. E assim, o Ibirapuera tá ridículo. Aí você fala, mas tem mais segurança. Gente, apareceu um corpo boiando na lagoa do Ibirapuera esses tempos agora. Não tem um ano. Gente. Não, nem fiquei sabendo disso, não. Tá, quem era? Não sei.
Dia 8 de maio de 2024, realmente não tem um ano ainda. Corpo encontrado dentro do Parque do Ibirapuera identificado. Ou seja, gente, qual é a segurança? Qual é a segurança que tem dentro de um parque que antes de ser concedido à iniciativa privada nunca teve, não sei se já teve em algum momento, mas eu não lembro de ter visto uma notícia de um corpo boiando no meio do parque. Entendeu? É complicado, né? E aí, pra fechar, a gente tem a história do Climatempo, né? Que vendeu o sol. Eu gostei desse. Esse Eu eu não não vou vi. criticar, não. Aí, explicando pro pessoal que não tá por dentro, o que aconteceu? O Climatempo dá lá a previsão do tempo pra gente. E aí, quando tá sol, tem um íconezinho do sol lá e beleza, tá sol. Quando tá nublado, tem uma nuvenzinha. E aí, eles venderam pra Heineken, né? Pro grupo Heineken, que quando tiver sol, eles colocam o logo da cerveja Sol. Assim, pelo amor de Deus, né, cara? Eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei. Não, eu gostei desse. Esse eu não vou criticar, não. Eu gostei, achei legal. Eu entendo vocês gostarem, eu não gosto, e eu vou. Só que assim, eu acho que tudo bem esse tipo de ação, porque não é um espaço público. Exatamente. site E não é que de uma danoso ao empresa- consumidor também. Que é de uma empresa privada que faz o que ela quiser com o que ela tem de informação. Eu acho ok, entendeu? Não acho que é um absurdo, como é um caso de um espaço como foi o Largo da Batata Ruffles e como é o Parque do Ibirapuera, Sim. entendeu? Mas eu acho de péssimo gosto, porque assim, gente, a gente está sendo bombardeado por publicidade. O que a Avenida Paulista viveu antes da Lei Cidade Limpa, a gente está vivendo na internet. E eu acredito muito que em algum momento a gente vai ter algum tipo de regulação para esse tipo de coisa, porque isso passa de todos os limites. Entendeu? Eu acho que o que todas elas têm em comum é que elas geram conversa e geram opiniões diversas. Então, alguém vai achar genial, alguém vai achar uma puta falta de respeito, alguém vai, tanto faz. Então, ela vai gerar algum tipo de conversa e vai gerar opinião. Então, é por isso que as marcas apostam, porque você está sendo falado de alguma forma. O que eu não acho a melhor estratégia, né? Você ser mal falado não significa que você tem um poder de marca. Eu acho que falta essa preocupação, de novo, eu vou insistir nisso, falta essa preocupação moral de quem a sua marca é do ponto de vista moral com a sociedade. Entendeu? Porque se você vai render dinheiro, bet rende dinheiro. Então vamos todo mundo largar nossas profissões e trabalhar com bet? Rende dinheiro. E existe essa falsa sensação. No mercado você vê isso, né? Tipo, você fala pra pessoa, nossa, porque Deus me livre trabalhar com isso. Mas você sabe quanto que ganha? Não me importa quanto ganha. Isso não tem a ver com o julgamento moral que eu vou fazer em relação a isso, entendeu? Você sabe quanto que custou, quanto que o Nubank ganha de marca estando dentro do Ibirapuera? Não tô nem aí, não faz a menor diferença. Sabe quanto a Urbia tá ganhando? Não me faz a menor diferença. Acho que você deu um exemplo em outro episódio que faz muito sentido, né? O tráfico é ilegal, mas gera muito dinheiro. Então eu vou traficar porque gera muito dinheiro? Tipo, e as outras pessoas que estão sendo prejudicadas com isso, né? Acho que esse é um exemplo muito Claro, né? claro na mente de todo mundo para tentar relacionar a isso que a gente está falando. Exato. Não é porque existe a possibilidade, inclusive legal, juridicamente, de algo ser feito, que aquilo precisa ser feito. Acho que esse é o ponto, né? Sim. Aí vamos falar rapidamente aí sobre influenciadores mirins. Isso aí é uma outra coisa também que já faz um tempo já que tá enchendo bastante o saco, né? Os pais frustrados por não conseguirem serem influenciadores porque ninguém quer ouvir o que eles têm a dizer, pegam os seus filhos e colocam essas crianças para virarem empregados deles, criando conteúdo para outras crianças, ambas completamente vulneráveis à publicidade e aos negócios, né? Sim, isso quando não coloca o influenciador mirim para fazer a divulgação das coisas, que é o que não pode. Além de ser uma linha muito tênue ali próxima ao trabalho infantil, que é você botar um influenciador lá para fazer uma carga de trabalho, basicamente, você bota ele, não, porque tem que gravar tal dia, tem que gravar tal hora, aí leva o influenciador mirim para divulgar produto, para divulgar lugar, isso, assim, eu acho que a gente não olha com atenção suficiente para esses casos, principalmente porque eu sou muito defensor de que as crianças, os adolescentes deveriam ter uma limitação muito maior na internet. Então, assim,
eu não sei até que ponto é benéfico a gente ter um influenciador mirim podendo fazer o que ele quiser na internet, sabe? E aí, além disso, a gente tem também aqui esse caso de quando o influenciador vira um catálogo ambulante, né? Esse tópico poderia ter entrado até no nosso episódio anterior. Você chegou a comentar um pouco disso no nosso episódio da cocriação sobre influente, que é quando o influenciador aceita de tudo, né? Topa tudo por dinheiro, literalmente, faz uma publicidade de bet, faz uma publicidade de Carvão no dente. eu ia falar um negócio, mas ia ficar muito... de umas gama específicas aí, né, que tem aí no mercado. E, enfim, não vou mirar em ninguém, mas é aquilo, até que ponto? Tem que ter limite, e a gente tá falando disso há muito tempo, a gente já tá falando sobre mercado de influência mais ou menos aí desde antes da pandemia, e não tem uma regulamentação muito forte. O mais forte que a gente viu de regulamentação para isso foi quando falou que tinha que sinalizar publi. E ainda assim não tá sendo fiscalizado. Ninguém isso. respeita essa porcaria. A galera bota de qualquer jeito. A galera bota aqui no meio do texto, bota um monte de hashtag e bota no meio das hashtags que é uma publi. Então, assim, não tá sinalizado, não tá funcionando. Isso são pontos que me fazem a crer que a gente precisa, sim, ter um limite. Sabe? Porque senão vira a casa da mãe Joana. Faz cada um o que quiser, faz aí qualquer coisa, divulga aí e se foda, sabe? Resultado, né? O Ministério Público de São Paulo está cobrando a Urbia e o Nubank por irregularidades no Ibirapuera. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu espero que eles tenham que desmontar toda essa palhaçada que eles fizeram lá. Espero mesmo. Ou que eles sejam obrigados a oferecer o acesso para todo mundo, que aí vai ser ainda gratuito. pior. Continuando para a gente finalizar. O que eu acho, tá, gente? Vou deixar aqui agora assim, ó. Espaços privados, façam o que vocês quiserem. Porque daí é a mesma história lá do serviço do streaming. Eu escolho se eu quero ir para um espaço privado ou não. Agora, um espaço público, ele é meu também. Ele é da sociedade, ele é do cidadão, né? Do morador da cidade, do visitante, qualquer pessoa. É um espaço público. Ele não pode ser concedido para a iniciativa privada que vai restringir o acesso a ele e vai elitizar esses acessos, que foi uma das coisas que a gente não falou, porque é isso que o Nubank está fazendo. Quando você precisa ser ultravioleta e pagar lá R$150 para conseguir acessar um espaço, você está elitizando esse espaço. Quando uma água de coco é R$27, você está elitizando esse espaço, entendeu? Quem é que vai ficar muito tempo no Ibirapuera carregando uma bolsinha com gelo para poder levar uma água de casa para poder tomar? Entendeu? Não é nada agradável. O Ibirapuera já é num lugar extremamente elitista da cidade de São Paulo. Já é bem... Geograficamente, ele já é elitista, né? As pessoas se desdobram para chegar lá porque era um espaço muito confortável para a população, e aí chega lá, você tem que... Parece que você está literalmente dentro de um shopping, gente. O que tem de diferente de um shopping? Só falta o ar-condicionado. Não vejo outra coisa. Porque é só loja e coisas para você consumir ali dentro. Até a ação de cerveja. Não faz sentido a ação de cerveja dentro de um parque, gente. Bebida alcoólica dentro de um parque? Não faz sentido. Acho que depende do ponto de vista, porque... Se você vai fazer um piquenique com os amigos ali... As pessoas têm como um escape de lazer. Às vezes é a única opção de lazer que ela tem e ela quer aproveitar e tomar alguma coisa ali. Mas, enfim, né? Tem toda a questão do consumo excessivo, que vai muito pra frente, mas é muito complicado, é exaustivo também viver nessa profissão com tanta gente jogando sujo e você tentando jogar o jogo ético e certo, e você sabe que você não vai chamar mais atenção do que esse comercial que a gente mostrou, né? Eu sei que se eu fizer o certo, eu vou estar bem comigo mesmo, mas eu não vou entregar o resultado, e muitas vezes o próprio cliente, ele, gente, não me importa, eu quero resultado na minha mesa, faz o que for preciso, e não é assim que funciona, né? Exato. Então é triste, eu acho que todo episódio a gente acaba concluindo que tá cada vez mais triste e exaustiva a nossa profissão, porque as pessoas vão para caminhos que não são éticos, e enquanto nós que temos a nossa ética particular, nunca vamos para isso. Então a gente nunca vai conseguir, muitas vezes, uma campanha estourada, premiada, porque não é isso que eu acredito.
É isso, o nosso episódio é sobre limites da publicidade, né? Se existe um limite da publicidade, pra mim existe e é a moralidade. Pra mim é isso. Concordo. O limite da publicidade é a moralidade. Não é nem a legislação, é a moralidade. Porque tem Exato. coisas que são legais, mas são imorais. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Gente, eu quero lembrar vocês que o Spotify permite que a gente deixe comentários, né? Que vocês deixem comentários ali pra gente, tanto o Spotify quanto o YouTube. E a gente deixou aqui uma pergunta pra vocês, que é: você já deixou de gostar de alguma marca por algum exagero dessa marca em publicidade? Conta aí pra gente se você já teve essa experiência. Eu tenho com várias, posso fazer aqui, ó. A gente vai ficar até amanhã só falando nome de marca aqui, que eu já tô estressado já. E aí, se vocês gostaram do nosso episódio, não esqueçam de avaliar. Eu saí um pouco triste daqui por conta da discussão, mas assim, fico feliz que a gente tenha espaços para debater sobre isso e levantar assuntos tão importantes e relevantes para o nosso mercado. Então, se você tem essa mesma opinião, deixa aí o seu joinha no YouTube. Se você estiver ouvindo ou vendo a gente no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí no canal. Perfeito, gente. E aí você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais também, tem o GKPBcast em vários lugares aí, a gente tá no Instagram, a gente tá também no TikTok como gkpb.oficial, porque lá saem, além dos cortes do nosso episódio, também temos os conteúdos do GKPB, que é muita matéria, muita coisa legal, muita informação pra você ficar antenado aí e evitar ficar dando palco pra maluco, né, no E mundo da sai publicidade. muito desses exemplos que a gente citou aqui. Muitos não, todos eles saem lá, né? Todos estão lá falando bem ou falando mal, a gente tá lá. Eu quero uma matéria desse exemplo aqui. Qual? Do Santos Dumont. Santos Eu acho que é Dumont. velha essa propaganda, acabei de ver aqui. Sério? Ano passado. Mas Ano tudo bem, passado? a gente vai ver isso aí. A chefe do GKPB tá Não, aqui porque eu agora. quero compartilhar isso em todas as minhas redes sociais, gente. Juro por Deus, eu saí impactadíssima. Então, pra você ver a Carol compartilhando nas redes sociais dela, você pode seguir lá Caroline Ferradosa no LinkedIn pra você se conectar, ou Carol Ferradosa no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro pra você se conectar no LinkedIn e Victor Alexandro no Instagram. E aqui na minha frente temos Matheus Ferreira pra você se conectar no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram. Você também pode seguir o GKPB.oficial lá no Instagram, que aí além de ver no TikTok, você também vê no próprio Instagram vários conteúdos e fica antenado de tudo que tá rolando aí no mundo do marketing e da comunicação. A gente se vê na próxima semana e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau!